Mas antes, nós vamos diretamente agora para uma coletiva do ministro Ricardo Lewandowski e de Flávio Dino para falar da transição no Ministério da Justiça. Acompanhe. Porque desde que o presidente Lula fez o convite ao ministro Lewandowski, nós temos conversado, mas esse processo mais organizado do que convencionou se chamar de transição foi deflagrado ontem. Nós fizemos uma primeira conversa sobre uma pauta aberta, acerca de informações necessárias ao bom funcionamento do Ministério e, por conseguinte, do governo. E hoje nós estamos fazendo essa apresentação das equipes, as pessoas já definidas da equipe do ministro Lewandowski, com a equipe hoje em exercício no Ministério da Justiça. Nós estamos aqui, ministro Lewandowski, felizes de saber que caberá ao senhor, por designação do presidente da República, assumir o comando desse trabalho no Ministério que tem 201 anos de história, retratados nessas paredes, desde o primeiro império, né, até os dias atuais, porque sabemos das suas qualidades éticas, técnicas, a sua experiência administrativa, judicante e, portanto, total afinidade com as pautas que o Ministério conduz. O Ministério, ao longo desses séculos, exerceu vários papéis, como o senhor é profundamente conhecedor, desde um Ministério de articulação política, depois um Ministério de ordem interna, ordem pública, o Ministério do Interior, como se chamava, e alguns países até hoje adotam essa nomenclatura. Depois o Ministério mais propriamente dos assuntos de justiça, até chegar a essa configuração atual em que ele é, como o senhor pode ver por essa mesa, um ministério bastante amplo. É um ministério que conduz, como é do seu conhecimento, temas que vão desde a legislação brasileira até os assuntos de segurança pública propriamente dita. Os assuntos de direitos humanos, parte aqui, política sobre drogas, cooperação jurídica internacional, migração, refúgio, consumidor, assuntos legislativos, participação social, direitos digitais, política penal. Então, é um ministério, defesa da concorrência, proteção de dados, e, portanto, é um ministério bastante amplo. Posteriormente, haverá uma breve apresentação dos dirigentes, mas eu quero, finalmente, apenas lhe desejar sorte, sucesso e proteção de Deus. Tenho certeza que o senhor vai precisar das três, não necessariamente nesta ordem, pelo contrário. A minha equipe mais importante já está em migração para o Supremo, que são meus santos e santas, né? A equipe toda conhece, eles já estão de toga, todos estão em processo de remoção. Mas eu quero dizer ao senhor que eles estão à sua disposição também, eles já estão treinados, e se o senhor, creio que o senhor é católico como eu, e, sobretudo, recorra aos santos menos conhecidos, porque eles estão mais desocupados no céu. E aí eles têm mais atenção aos pleitos. Mas aqui no plano secular, no plano terreno, essa nossa equipe é extraordinária, eu tenho muito orgulho de liderá-la. São pessoas que têm também vasta experiência em partidos, movimentos, entidades, serviço público. Todos estão aqui por mérito. Temos uma relação muito fraterna, alguns, embora conheça há poucos meses, é como se eu conhecesse há décadas, porque nós tivemos um trabalho muito intenso e finalizo lhe contando uma história, que eu nunca contei em público. No dia 8 de janeiro aconteceu o que todos sabemos. No dia 9, nós tínhamos desafios gigantescos, desde a lavratura dos autos de prisão em flagrante, até em seguida ver como fazer as audiências de custódia, tema que o senhor conhece muito bem, e tínhamos a necessidade de recompor o que efetivamente havia ocorrido no 8 de janeiro. E eu reuni com essa equipe e disse, agora
todos nós temos só uma pauta, 8 de janeiro. Então, nós abrimos, a Lorena, na época, um e-mail, acho que foi um e-mail, para receber imagens, fotos, filmes, para recompor aquele quebra-cabeça ali do dia 8 de janeiro. E quem primeiro analisou essas imagens foram eles. Eu chamei a todos e disse, nós vamos agora olhar foto, imagem, vídeo, e nenhum, não é que tenha se recusado, mas nenhum disse, isso não é minha atribuição. Então, foi esse espírito de união em que todos se engajaram naquele momento, naquela tarefa primacial, que marcou esses 13 meses. Tenho certeza, portanto, que o Ministério da Justiça está em ótimas mãos, sob a sua condução da sua equipe, e nós, como brasileiros e brasileiras, seguimos à sua disposição para colaborar ao máximo nessa transição e para a continuidade das políticas públicas, uma vez que o regime não é ministerialista, é presidencialista. Então, o nosso chefe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, define as políticas e nós executamos juntos. Então, com toda certeza, nós temos, além de tudo, muito apreço recíproco, né, de longa data, e por isso eu sei que o senhor vai continuar esse serviço patriótico que nós executamos, aprimorá-lo, aperfeiçoá-lo, porque eu sempre digo que eu torço muito para meus sucessores e sucessoras em todos os cargos que eu exerço, porque se eles fazem melhor, é melhor para mim como cidadão brasileiro. Então, conte comigo, conte com a nossa equipe, e eu sei que o Ministério da Justiça vai continuar a ser esse ministério tão importante ao Brasil. Seja bem-vindo. Que Deus lhe proteja. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o ministro Flávio Dino, agradecendo a cordialíssima recepção que ele nos proporcionou. Cumprimento a equipe presente do ministro, os servidores da casa, a minha equipe que me acompanha há tantos anos, os jornalistas sempre presentes, sempre atentos aos acontecimentos importantes que ocorrem no país e no mundo. Quero dizer que estou muito honrado de ter sido nomeado pelo presidente da República para exercer o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. É uma responsabilidade enorme, porque, como disse o ministro Flávio Dino, este é um ministério mais do que secular. Foi Dom Pedro I que foi o primeiro a instituir este ministério, dentro da hierarquia, digamos assim, da precedência dos ministérios, até por esse fato de ter sido historicamente um dos primeiros, tem a precedência. Este é um ministério hoje que cresceu imensamente em termos de competências e atribuições. Havia um antigo ministro desta casa, o ministro Flávio Dino, que dizia que a competência do Ministério da Justiça vai da tanga à toga, com todas as questões intermediárias que todos podem imaginar o que sejam isto. Eu, ministro Flávio Dino, meus caros presentes, eu estou muito otimista com relação ao Brasil. Muitas vezes os brasileiros são um pouco pessimistas, entendem que as crises são duradouras, são crises que podem, de certa maneira, afetar permanentemente os rumos deste país em direção ao progresso, em direção a um desenvolvimento sustentável, como se diz hoje. Aliás, ontem à noite estava lendo um livro sobre o positivismo no Brasil, esse lema ordem e progresso, um lema que se reporta às ideias positivistas, que foram o fundamento da República. Mas, se nós pensarmos bem, nós temos uma Constituição extremamente resiliente. Ela dura 35 anos, enfrentou várias crises importantes, crises econômicas, como, por exemplo, aquela crise de 2008, uma crise internacional, econômica, que repercutiu no mundo todo e que até hoje tem reflexo no Brasil. Tivemos 2 impeachments e tivemos os lamentáveis episódios de 8 de janeiro, que foram galhardamente vencidos pelas instituições e
por estes que estavam à frente, na linha de combate, para defendê-las, e o fizeram com brilho e com muita galhardia, dentre eles o ministro Flávio Dino e também essa equipe sólida, presente, que o acompanha. De maneira que quero dizer, ministro Flávio Dino, que estou otimista, nós estamos com as instituições consolidadas, haveremos, sem dúvida nenhuma, de vencer as dificuldades. Nós temos um desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, que é o desafio com a segurança que afeta a insegurança, melhor dizendo, a criminalidade, o crime organizado, que afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador, e essa é uma pauta que precisa ser enfrentada, vem sendo enfrentada com muita competência, com muito êxito, e haveremos de dar especial precedência para essa questão, porque é uma questão importante e que, de certa maneira, entrava não apenas a convivência social pacífica, mas o próprio desenvolvimento harmônico do país. Ministro Flávio Dino, quero dizer que nós empregamos nos últimos dias, e a imprensa também repercutiu muito, a expressão transição. Na verdade, não é bem uma transição, uma continuidade. O governo é o mesmo, o senhor vai agora alçar outros voos, quiçá mais altos do que estes que já trilhou, outros caminhos mais importantes que já trilhados, como deputado, senador, governador, presidente da Embratur. Tivemos até um interregno muito interessante, que tivemos aí, por razões do destino, um contato muito intenso nessa época, porque quando estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, tínhamos uma pauta internacional que acabamos compartilhando, mas, na verdade, é muito importante que se diga que nós estamos e vamos imprimir uma continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Flávio Dino e sua equipe. Claro que poderá haver pequenos ajustes, mas nós continuaremos esse trabalho e estamos muito honrados de poder fazê-lo. Então, quero dizer àqueles que permanecem na função e àqueles novos que se incorporam, que haveremos, sem dúvida nenhuma, de vencer os desafios juntos, porque faremos tudo por essa nossa querida pátria, que é o Brasil. Muito obrigado. Eu vou, simbolicamente, embora possa não seja hoje, eu vou lhe presentear com o broche do Ministério da Justiça, porque hoje o senhor ingressa nesse time, né? Quem dá posse é o presidente da República. Mas hoje, digamos, seja uma posse de fato. E até o dia 21 de fevereiro, conte com a minha dedicação integral. No dia 22, eu mudo de poder, né? Aliás, no dia 1º eu vou para o Senado, aí eu vou fazer um discurso defendendo o ministro da Justiça. E aí, depois, no dia 20, até o dia 21 de fevereiro, estarei na política, conte integralmente comigo. Claro que a partir do dia 22 eu passo a exercer uma outra função, mas eu tenho certeza, como eu disse, que nesse rock do xadrez que nós fizemos, né, eu vou tentar lá exercer as funções que o senhor exerceu com igual probidade, dedicação e competência. Então, nós vamos passar a segunda fase da nossa reunião, igualmente breve, né, mas eu quero, ainda na presença da imprensa, agradecer ao ministro Lewandowski por a afirmação desse conceito, que não poderia ser diferente, de continuidade com aprimoramentos, com aperfeiçoamentos. Isso conforta, nós tínhamos essa convicção, claro, e conforta, tenho certeza, a todos, porque foi um esforço despendido de modo muito abnegado, patriótico, cívico, por essa equipe e pelos nossos servidores. O senhor vai assumir a gestão aqui de 30 mil servidores, entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, os servidores do Ministério da Justiça,
Então, são 30 mil pessoas que vão estar sob seu comando, e eu quero agradecer a todos, esses 30 mil, porque se dedicaram, e essa sua palavra, como disse, já esperada, ela é luz, e para nós todos, em relação aos caminhos positivos que o senhor vai trilhar, nessa perspectiva de acreditar no Brasil, independentemente de governos que estejam legitimamente delegatários da soberania popular, mas é preciso confiar na pátria, no Brasil, no serviço público. Então, nós estamos, com certeza, e eu quero publicamente lhe agradecer essas palavras tão gentis e tão importantes, com essa ênfase na segurança pública, porque, de fato, é uma tarefa que primacialmente desafia esse ministério na afirmação de um conceito que é a Política Nacional de Segurança Pública, construída a partir da Lei 13.675 de 2018 e plasmada em decretos, portarias, atos que nós implementamos nesses 13 meses e que materializam, pela primeira vez na nossa história, 201 anos, 202 esse ano, uma Política Nacional de Segurança Pública. Então, nós agradecemos muito e eu peço, depois a imprensa, a gente, se for o caso, retorna, mas nós vamos para a segunda parte da reunião. Uma salva de palmas ao ministro Lewandowski. E eu vou aqui... Eu não vou botar ainda de senador, mas o senhor pode guardar como um presente. Eu quero dizer o seguinte, esse broche que eu uso há 13 meses, é o mesmo. Então, ele já está treinado. Então, é seu. Quase que uma condecoração.